Algumas pessoas me perguntam, às vezes, pai Paulo, pode ter imagem de Exu dentro de casa? Pode ter imagem de Zé Pilintra dentro de casa? Como é que o senhor vê essa situação? Olha, hoje a live é sobre imagens e idolatria, né? Mas para entender essa questão, nós teríamos que entender um pouco sobre Exu. E, inclusive, tem um vídeo no canal que fala sobre Exu, tem mais de 40 minutos o vídeo. Lançou esses dias aí o vídeo. Nós temos um vídeo que fala só sobre Exu. E esse vídeo que fala só sobre Exu, ali você entende por que Exu precisa ficar fora de casa. Mas, vamos entender aqui. Eu não tenho uma casa. Moro numa kitnet, moro num estúdio, e eu quero ter uma imagenzinha de Exu lá para cultuar meu Exu e colocar a minha cachaçinha lá para ele, colocar o meu cigarrinho, meu charutinho lá para ele, eu quero ter. Então tenha. Desde que seja cruzada, beatificada, santificada, abençoada, por um sumo sacerdote, por um padre, por um pai de santo. Padre já estou exagerando, que não vai fazer isso, né? Mas por um pai de santo. O que eu quero dizer quando eu falo essas referências são títulos, né? Porque existem algumas pessoas que pregam que qualquer pessoa pode chegar lá, comprar uma imagem, incorporar o seu Exu e cruzar. E não é assim que funciona. Se fosse assim, não precisaria mais ter terreiros. Se fosse assim, não precisaria ter mais pai de santo, mais mãe de santo, não precisaria ter. Não precisa mais ter de nenhum tipo, mais precisa ter pai de santo e mãe de santo. Porque a pessoa está em casa, ela incorpora e ela resolve tudo e acabou. Mas não. As casas, elas existem exatamente para poder dar para a comunidade e dar para os seus fiéis as condições necessárias para poder cultuar o sagrado no terreiro e na sua casa. Nós temos que tomar cuidado com as interpretações. Olha, horas, veja. Imagem de Exu. Eu entendo que a imagem é um portal que se abre para a realidade de Exu. Não é isso? E se abre para a realidade de Exu, e Exu é a polícia do astral, é a polícia onde combate o meio negativo, e Exu, ele é ativo magisticamente mediante a oferenda, mediante a cachaçinha, mediante o cachimbo, mediante o charuto, o cigarro. Eu entendo que ele fora da minha casa, ele pode olhar o todo, porque ele está no vazio. Ele representa o vazio. O estado físico que é dentro representa Oxalá. Então Exu fica fora de casa por causa disso. Mas eu tenho uma kitnet, como é que eu faço? Irmão, vai ali num lugarzinho no cantinho, coloca a sua imagem lá, desde que seja abençoada. Isola de um lugar. Exu vai entender, os orixás são oniscientes, são onipotentes. As entidades, elas entendem essa questão, desde que seja cruzada e abençoada por um pai de santo. Imagem de Zé Pilintra. Né? A Zé Pilintra nós temos algumas questões. Zé Pilintra Exu, Zé Pilintra Baiano, Zé Pilintra Juremeiro, Zé Pilintra Malandro. Essas 4 questões. O Exu, eu já expliquei, que como ele representa o vazio, o correto seria ele ficar do lado de fora da sua casa, num lugarzinho fora de casa, para ele representar o vazio e olhar o todo, que é o interno. A grosso modo, eu estou explicando, tá? Isso está explicado no nosso vídeo de Exu lá, de mais de 40 minutos. Zé Pilintra Malandro. Se eu entendo que é uma entidade de luz e que trabalha para a luz e trabalha para o sagrado, para o divino, e malandro, juremeiro ou baiano está na direita dos orixás, qual que é o problema de eu ter a imagem de Zé Pilintra dentro da minha casa? Porque o portal vai se abrir diretamente para a força Zé Pilintra dentro da minha casa. Dentro do meu habitat, na força da direita. E se é a força da direita, vai abrir o portal de luz, ele vai absorver a negatividade. Existem alguns absurdos que falam que ter a imagem de Zé Pilintra em casa vai fazer com que as pessoas se tornem fumantes e se tornem alcoólatras. Isso é para quem realmente não entende de Umbanda. Isso é para quem realmente não entende de entidade espiritual. Porque a partir do momento que você entende que uma entidade espiritual, ela é de luz, trabalha para a luz e não faz barganhas, não tem como ela atrair negatividade e não tem como ela atrair forças negativas. Mas volto a dizer, a imagem tem que estar num lugar sacralizado, num lugar bento, num lugar abençoado, onde ela possa ser cultuada. Pai Paulo, você coloca a imagem de Zé Pilintra no seu altar de direita? Eu vou responder que não. Porque na minha casa, Zé Pilintra, ele é tido como Exu, não é tido como baiano. Tem
Tem a minha esposa que incorpora o seu Zé Pilintra e ele trabalha como Exu na nossa casa. Não trabalha como baiano. Ah, mas ele trabalha na direita e na esquerda, mas a representação dele é Exu na nossa casa. Não é nem malandro, é Exu na nossa casa. Quando as pessoas falam, eu vou ter uma imagem em casa e ela vai atrair negatividade, seja ela da direita ou da esquerda, eu entendo que a pessoa não entende de religião. Não entende. Porque se uma imagem atrai negatividade, até mesmo uma imagem de Nossa Senhora que não é bem cuidada, ela é colocada num lugar que não é sacralizado, aquela imagem perde a essência do sagrado e vira gesso, vira madeira, vira resina. Porque ela perde a sua essência, porque ela não foi sacralizada. Olha, se ter imagens no meu altar de Umbanda me torna um idólatra que cultua o sagrado por detrás das imagens, então obrigado, eu sou idólatra. Agora, se você fala que eu sou idólatra porque eu estou adorando gesso, adorando resina, adorando madeira, adorando a minha criação, então eu te falo que você precisa estudar um pouco de religião, estudar um pouco sobre idolatria e o que significa a essência idolatria. Porque a idolatria nasceu do grego eidolon mais latreia, que significa cultuar o seu próprio corpo. Cultuar o corpo, cultuar a sua criação e não o sagrado por detrás. Se você fala que idolatria existe uma exclusão social, porque quem não pode ter ídolos não pode cultuar o sagrado, eu repeti várias vezes aqui, que o umbandista não precisa nem de imagem, ele precisa de um lugar da natureza para poder se consagrar. Mas se você quiser ir além, eu vou além. E a pessoa que não pode ter terno, não pode ter gravata, não pode comprar uma Bíblia, então ela é excluída também? Então ela não pode fazer parte da sua religião? Não da minha, né? Da sua religião, de quem falou que eu sou idólatra.